povo, tudo bem com vocês? Bom dia. Aqui está falando o professor Giovanni. Esse material é voltado para o 9º ano. Vamos repor, realinhar a matéria, o conteúdo de acordo com o que nós precisamos saber para acompanharmos todo o conhecimento do PET. Lembrando que o volume 2 já saiu, se você ainda não tem, procure com o professor, procure lá nos grupos, porque já foi disponibilizado, procure no seu aplicativo, no site, Conexão Escola, mas esteja alinhado, já está disponível. Dia 29 nós começamos com esse material. E aí o material praticamente todo de ciências, de novo vem com química, vai vir sobre reações químicas. Eu quero ver o que eles vão fazer nas aulas da TV, sendo que a maior parte dessas matérias já foram trabalhadas no programa Se Liga na Educação. E muitas vezes nós ficamos boiando porque trabalharam temas que estavam à frente do que a gente tinha conhecimento. Mas nós estamos aqui para alinhar esse conhecimento, tá bom? Então vamos lá. Primeiro nós vamos trabalhar o conceito de fórmula química, tá bom? Fórmula química. Nós já trabalhamos sobre substância, no último vídeo, e aí a gente vai ver as fórmulas químicas. A fórmula química, ela representa o número e o tipo de átomos que constituem uma substância, Vai ter os elementos, Tipos de átomos são os elementos, tá bom? Os tipos de fórmulas são: nós temos a fórmula molecular, a fórmula eletrônica e a estrutural plana. Nós vamos focar apenas na molecular, tá bom? Eu vou citar as outras duas, mas depois em outros vídeos posteriores a gente trabalha elas, porque há outros conhecimentos que nós vamos ter que ter para entender melhor essas outras duas aqui. Mas vamos lá. A molecular é a representação mais simples e aponta apenas quantos átomos de cada elemento químico que constitui a molécula. Exemplos: H2O, água, a gente já conhece. O CO2, o gás carbônico, também a gente já conhece. Tá? Então tá lá. Onde tem os elementos e a quantidade de cada um deles. Daqui a pouquinho a gente vai ver mais aprofundado essa composição de fórmula. Aí nós temos a eletrônica. Essa fórmula indica os elétrons da camada de valência. Olha aqui, a gente não sabe isso aqui não. A gente até sabe o que é elétron já, mas a gente não sabe como que eles se organizam. Então, vamos deixar só o conceito para nós aí, para a gente saber que existe isso. Quando a gente trabalhar os elétrons, as camadas de valência e essas outras coisas, a gente cita de novo essa fórmula. Pode ser? Mas vamos lá. De cada átomo, a camada de valência de cada átomo e a formação dos pares eletrônicos. E também os elementos e o número de átomos envolvidos. É conhecida também como fórmula de Lewis. Lembra que os átomos têm elétrons? Então, só para a gente entender, os elétrons é como se eles compartilhassem um com o outro aqui. Olha aqui. Esse elétron é do hidrogênio e esse aqui é do oxigênio. Mesma coisa do outro lado. Que boleira, professor, mas é isso aí. E aí, a partir disso aí, a gente consegue ter noção dos elétrons que são compartilhados, tá bom? Mas isso aí depois a gente vai ver de novo, beleza? Assim que eu falar sobre a distribuição eletrônica, essa coisa toda, a gente pega e trabalha isso aí. Você vai entender daqui a pouquinho. Em outro vídeo. Nesse aqui nós vamos focar nesses conceitos mais básicos que a gente precisa saber. E a estrutural também, ela, estrutural plana, ela também vai indicar quantas ligações, ou seja, os elétrons. Aqui é a representação dos elétrons sendo compartilhados, Mesma coisa. Aqui quer dizer que tem 2 elétrons compartilhados para cada lado. Mas isso depois a gente vai ver direitinho, tá bom? Aí, quer dizer, ela tem compartilhamento dos elétrons, só que a representação aqui são traços, tá bom? O nome dela é fórmula estrutural de Cooper. Beleza? Depois a gente retoma isso aí. Mas vamos lá para a fórmula molecular, que é o que nos interessa agora.
nós temos aqui o H2O, né? Onde a gente tem os dois símbolos dos elementos, né? Esse aqui é o quê? Hidrogênio e esse aqui, oxigênio, né? E aí nós temos o índice. O índice, ele é uma letra com uma letra menor, né? Um número menor, embaixo, à frente do elemento que ele representa. Quer dizer que temos dois átomos de hidrogênio. Então, olha lá, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Isso que representa essa fórmula. Tá bem? Tranquilo? Qualquer dúvida me manda lá no WhatsApp ou deixa nos comentários aqui, depois a gente responde. Tá bom? Então, essa é a fórmula basicamente, tá? Sempre lembrando que esse índice representa o número anterior a ele. Beleza? Existem números que ficam antes, mas nós vamos ver isso depois, tá bom? Tema. Outro tema agora, equações químicas. Nós já deveríamos saber isso, que já apareceram elas lá. A equação química é a forma de se descrever uma reação química. Os reagentes são mostrados no lado esquerdo da equação e os produtos no lado direito. Aí tem uma representação, geralmente vai vir assim. E lá no PET desse mês vem lá, né, os reagentes, aí a setinha mostrando a direção e o que vem depois, os produtos. Existem vezes que a setinha vai vir assim, ou ter duas setinhas, né, uma para lá e outra para cá. Quer dizer que essa reação é reversível. Quer dizer que tem como ir e voltar, tá? Aí inverte, né? O de lá seria o reagente, onde estão os produtos, e do outro lado seria os reagentes. É uma confusão danada, mas vamos ficar com essa aqui, ó, que tem a setinha de um lado só, que é o que interessa para nós agora. Na equação química, é possível representar o estado físico da substância participante da reação através das letras, né, respectivas entre parênteses. O gás vai lá estar um G, o vapor vai estar um V, líquido vai estar um L, solução aquosa AQ, sólido S, cristal C. Beleza? Essas aqui você vai ver lá no PET tem utilizando isso aqui. Aqui nós não vamos usar não, tá? Mas você fica sabendo que isso pode existir. Vai estar pequenininho também entre parênteses lá do lado do produto ou do reagente. Beleza? Da fórmula química dele, da substância. Aí os símbolos podem ser usados para descrever uma reação. Nós temos a utilização de catalisadores, foi falado lá, né, que são fatores que interferem na velocidade de uma reação química. O aquecimento também pode interferir, usa esse delta, tá? Esse triangulinho aqui, a gente já conhece o delta. Se a gente não conhece, vai conhecer daqui a pouco lá em matemática, tá? A formação de precipitado, uma seta para baixo, quando a reação é reversível. Olha aqui, ó, que eu falei. Se tiver formação de gás, o que faz? A setinha vai ficar para cima, tá bom? Presença de luz, esse lambda aqui, ó, tá? Essa letra aí é lambda. Beleza? Vamos lá. Na equação química é possível... Isso já foi, Giovanni. Então vamos lá. Aí temos uma fórmula, uma equação química aqui, ó. H2 mais Cl2 formando 2Cl. Esse aqui é o ácido clorídrico, tá bom? Esse aqui é o cloro, o gás cloro, esse aqui é o gás hidrogênio, formando o ácido clorídrico, tá bom? Quem que é os reagentes? Esse lado aqui, né? Quem é o produto? Esse lado aqui. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Espera aí que deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar aqui que vai ter uma coisinha bacana para nós aqui. Vamos lá. Então, os reagentes nós temos aqui. Os produtos, aqui é um produto só, né? Mas os produtos ficam do lado de cá. Aí tem a setinha mostrando a direção da reação. Esse aqui é universal, tá? Quer dizer,
reage e forma. Você pode ler várias possibilidades, essa setinha aqui. A gente não lê setinha, tá? A gente lê hidrogênio, gás hidrogênio reagindo com gás cloro, forma ácido clorídrico, tá bom? Vamos lá. Aí nós temos aqui os índices, né? Lembra do índice? Quer dizer que o hidrogênio, o gás hidrogênio tem 2 átomos de hidrogênio. E o gás cloro tem 2 átomos de cloro. Mas aí tem o coeficiente estequiométrico. Palavra difícil, Giovanni. A palavra pode ser difícil, mas o significado dele é simples. Quer dizer que formam 2 moléculas do ácido clorídrico, do HCl. Deu para entender? Quando o número vem antes, ele está representando o número inteiro da molécula. Tá bom? Grava isso. Quando é pequenininho, ele representa o átomo anterior. Quando ele vem antes, ele está representando toda a molécula. Isso aqui vai ser importante em uma das matérias que nós vamos ver neste mês, que é o balanceamento das equações químicas, tá? Isso aqui é importante. Porque, olha lá, não tinha 2 átomos de hidrogênio e 2 de cloro? Como é que ia formar aqui com um só? Vai formar 2, né? Porque são 2 átomos, então forma 2 moléculas. Beleza? Depois nós vamos ver isso direitinho. Porque lembra da lei de Prost e da lei de Lavoisier? Lembra disso? As duas vão dizer que vai permanecer a mesma quantidade. E a proporção é a mesma. Então, aqui tem que ter 2 átomos de hidrogênio. Aqui tem que ter 2 de cloro. Como na fórmula é um só, então a gente coloca 2 moléculas. Tá? É só pensar na representação. Tinha 2 e tinha 2. Aí reagiram. Formou um e formou outro. Olha lá. Então, formaram 2 moléculas. Tá bom? Reações químicas. A gente já estava vendo isso aqui. O vermelho fugiu aqui. As reações químicas são o resultado da transformação que ocorre nas substâncias, onde os átomos rearranjam-se modificando seu estado inicial. Só que os átomos mudam? Não, continuam os mesmos, ainda que perca ou ganhe algum elétron nessas reações. Mas eles continuam o mesmo, porque o que define o tipo de átomo é a quantidade de prótons. Lembra do outro vídeo? A quantidade de prótons que define o tipo de átomo. E isto não muda. Assim, os compostos químicos sofrem alterações, gerando novas substâncias. Por sua vez, os átomos dos elementos permanecem inalterados. Acabei de falar isso. Então, vamos ver rapidinho um exemplo aqui. Os reagentes, que vão reagir entre eles e vão formar os produtos. E aí nós temos um exemplo aqui, A mais B, que se reagem e formam C mais D. Essa reação aqui está representando uma reação que também tem volta. Olha aqui a setinha voltando. Então, os reagentes estão do lado de cá, os produtos do lado de cá. Sendo que se for ao contrário, esses se tornam aqui e esses vêm para cá. Como assim, Giovanni? Porque olha lá, a setinha tem volta. Então, quando for volta, o C mais D seria o reagente. Beleza? Beleza. E aí, nós temos aqui embaixo um exemplo. O sódio mais a água forma o hidróxido de sódio mais hidrogênio. Olha a fórmula do sódio, Na. A fórmula da água, H2O. Aí o Na, que é o sódio, sal, tá? Não é o sal de casa lá, não, mas é o sódio, metal, na verdade, não é sal não, metal, sódio metal. Ele reage com a água, aí vai acontecer uma troca, esse H2 sai e vai para cá. Giovanni, vai precisar de mais um H. Então, depois nós vamos ver que vai precisar balancear essa fórmula aqui, porque vai ficar faltando um H. Então, na fórmula aqui, depois nós vamos ter que encontrar um balanceamento possível que formule isso aqui. Mas como não é dessa matéria agora, vamos ficar só com essa reação aqui,
formou o hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio você não conhece, mas vai conhecer agora, que é a conhecida soda cáustica. Tá bom? É a conhecidíssima soda cáustica. Inclusive o que diferencia que esse OH aqui, mostrando que é uma base. Depois nós vamos ver as funções químicas, você vai ver que ela é uma base muito conhecida, né? Quimicamente falando. Também você já ouviu falar da soda cáustica, né? Então, é uma reação lá, ó, os reagentes e os produtos. Beleza? Beleza. Aí nós temos vários tipos de reação. O primeiro, reação de síntese ou adição. São aquelas que duas ou mais substâncias originam um único produto. Esse aqui é aquele exemplo lá do ácido clorídrico, né? Onde dois reagentes ou mais formam um produto. Aí o exemplo dessa reação, quando o magnésio reage com o hidrogênio do ar. Ó, com o oxigênio do ar. Então, olha lá. O magnésio, que também é representado só com Mg. Então, o 2 vem aqui para mostrar que vai precisar de 2 Mg. Não pode colocar aqui porque não é da fórmula. Tá? E um oxigênio. Uma molécula de oxigênio. Então, formou 2 MgO. Esse aqui já está balanceada. Porque como o O era 2, já colocou o 2 aqui para balancear e formar 2 lá. Tá bom? Então, esta reação se faz presente em flashes fotográficos, descartáveis e foguetes sinalizadores. Tá? Geralmente ela produz luz, então, né? A gente pode deduzir que ela produz luz. Tá bom? Então, vamos lá. Reação de análise ou decomposição. Então, aquela lá é síntese, somava. Essa aqui ela vai quebrar, né? Uma única substância gera dois produtos ou mais produtos. Então, olha o exemplo aqui, ó. O óxido de mercúrio. De novo, vai colocar o 2 porque vai formar o O2, ó. Ele se quebra formando 2 mercúrios e uma molécula de oxigênio. Beleza? Então, daqui ele quebrou, ó, para formar aqui. O de lá somou. Esse aqui subtraiu, né? Dividiu. Vamos lá? Reação de simples troca ou deslocamento. Isso tudo já foi falado lá na aula da TV, mas estou recapitulando para a gente poder sintonizar. Ocorre quando uma substância simples reage com uma composta, originando novas substâncias. Uma simples e outra composta. Olha aqui, ó. O A reagiu com XY. Aí o Y vai para o A e o X fica sozinho. Seria essa representação. Mas aqui não são elementos. Vamos ver um exemplo daqui, ó. Quando uma lâmina de zinco é introduzida em uma solução aquosa de ácido clorídrico. A gente já conheceu o ácido clorídrico. Vai ocorrer a formação de cloreto de zinco e o gás hidrogênio vai ser liberado. Então, olha lá, o zinco reagiu com o ácido clorídrico. Quem que trocou de lugar? Olha lá, o zinco entrou no lugar do hidrogênio. Zinco veio para o lugar do hidrogênio. Como o zinco ele faz duas ligações, depois a gente vai entender isso, precisava de 2 cloros. Então, zinco com 2 cloros. E aí, como precisava de 2 cloros, também vai sobrar 2 hidrogênios. Então, H2. Depois nós vamos ver essa necessidade de cada um fazer 2 ligações, fazer uma ligação. Nós vamos trabalhar. Na próxima semana eu já vou lançar um vídeo para a gente poder entender esse processo aí, né? Mas para isso a gente precisa entender a distribuição eletrônica. No próximo vídeo a gente traz isso. Tá bom? Reação de dupla troca. É quando vai ocorrer aqui, ó. Esse vai com o Y, né, no caso ali no exemplo, e esse vem com X, tá? Então, a reação entre o ácido sulfúrico com o hidróxido de bário produz água e sulfato de bário, porque trocou 2, né? Trocou os 2 elementos. Então, olha lá, ó. O ácido sulfúrico, que é o responsável, um dos responsáveis pela chuva ácida, né? O ácido sulfúrico e o sulfato de bário.
Inclusive ácido sulfúrico eu falei sobre ele também na última aula, uma das últimas aulas, falando sobre a formação do ferro, né? Mas vamos lá. Aí houve uma troca, ó. Esse H2 juntou com aqui, com esse OH, que é O2H2 no final das contas, que são dois deles, né? E o SO4 juntou com o bário. Então formou o sulfato de bário, que é um sal branco insolúvel, e duas águas, tá? Formou duas águas, porque justamente aqui, ó, eram 2 oxigênios. Aqui tinha 2 hidrogênios, mais 2 de lá, 4 hidrogênios com 2 oxigênios. H2O, então precisava ser 2, tá bom? Depois a gente vai ver direitinho essa dinâmica de balancear a equação. E aí agora falar um pouquinho sobre a lei de Proust e a lei de Lavoisier, que já foi falado também na aula lá. A conservação das massas, que recebeu o nome de lei de Lavoisier. Esse cientista foi considerado o pai da química moderna, tá bom? E a lei baseia no seguinte, ó. Ele fez inúmeras experiências nas quais pesava as substâncias participantes antes e depois da reação. Ele verificou que a massa total do sistema permanecia inalterada quando a reação ocorria no sistema fechado. Sendo assim, ele concluiu, olha a conclusão dele: a soma total das massas das espécies envolvidas na reação, reagentes, é igual à soma total das massas das substâncias produzidas pela reação, produtos. Essa aqui é a lei da conservação das massas, tá? Ou seja, no sistema fechado a massa total permanece constante. E aí ele escreveu uma frasezinha que ficou bem conhecida: na natureza nada se cria e nada se perde. Tudo se transforma. Essa frase já foi parafraseada para várias coisas, né? Como, por exemplo, na TV brasileira nada se cria, tudo se copia. Um copia o outro, né? Mas agora é isso aí, ó. Na natureza nada se cria e nada se perde. Tudo se transforma. Então não existe massa sendo perdida, tá bom? Ela se transformou, que seja em gás, mas ela se transformou, tá bom? A outra é a lei de Proust, né? Também denominada lei das proporções constantes ou definidas. Foi criado pelo químico francês, né? A Joseph-Louis Proust, né? Aí está o ano de vida dele. E aí diz que determinada substância composta é formada por substâncias mais simples, unidas sempre na mesma proporção em massa. Lembra que eu falei lá da proporção que sempre teria que ter 2 hidrogênio e 1 oxigênio na água? Então isso é proporção, sempre vai ser. Mas aqui ele está falando de massa. Tá? Então a gente vai conhecer uma outra característica na próxima aula, que é a massa atômica. E aí a gente vai ver que essas massas elas vão estar sempre na mesma proporção. Lá na aula da TV, a professora falou sobre uma receita de bolo, né? Se eu vou fazer com uma receita de bolo, lá pede 100 ml de leite e 500 gramas de farinha, por exemplo. Se eu for dobrar, for fazer 2 bolos, uma receita de 2 bolos, eu tenho que colocar 200 ml de leite e 1 kg de farinha. Ou seja, a proporção dobrou, tá? Em resumo é isso. Vamos lá. O químico francês Joseph-Louis Proust passou a realizar cuidadosas experiências relacionando as massas dos componentes de determinadas reações. E aí, por exemplo, os elementos que compõem a água são o hidrogênio e o oxigênio. Acabei de falar isso. Proust verificou que nessa reação de formação da água, quais são os gases que vão reagir, gente? O gás hidrogênio e o gás oxigênio. Ambos estão na atmosfera, né? O hidrogênio sempre reagia com o oxigênio em uma proporção constante e definida, que era de 1 para 8. Por que de 1 para 8, Giovanni? Porque
a massa do hidrogênio é 1 e do oxigênio é 8. Exatamente, acredita nisso? Então era 1 para 8, massa, tá? Que nós estamos falando. E aí veja como isso ocorre abaixo. E aqui temos um exemplo. Se a massa de 4,5 gramas de água vai ser 0,5 gramas de hidrogênio e 4 gramas de oxigênio. 1 para 8, né? 0,5 dividido por 4 dá 1 sobre 8. 1 para 8 é proporção, tá? Isso aqui é proporção. Essa barra significa para, né? 1 para 8. Para cada um tem 8 do outro. 9 gramas, 1 grama de hidrogênio, 8 gramas de oxigênio. Então, 1 para 8 de novo. 18 gramas, 2 gramas de hidrogênio, 16 de oxigênio. Olha lá, dividindo 16 por 2 vai dar 8. Então, sempre era nessa proporção que reagia para formar a água. Tá bom? Se eu colocar mais de um do que do outro, vai sobrar. Entendeu? Se eu colocar mais oxigênio que hidrogênio, o que vai acontecer? Vai sobrar. Lá no bolo, se eu colocar mais leite que farinha, por exemplo, se eu colocasse 300 ml de leite lá, ó, vou voltar aqui, ó, que eu usei aqui, ó. Se ao invés de eu usar 200 ml, eu usasse 300 ml para 1 kg de farinha, o que ia acontecer? Vai sobrar leite. O bolo vai ficar molhado demais, né? É isso. E provavelmente nem vai dar liga, né? No caso do bolo não vai dar liga. Agora aqui, o oxigênio vai ficar sobrando lá dentro do frasco. Só isso. Às vezes pode ter outros problemas, né? Mas basicamente é isso que vai acontecer, tá bom? Obrigado pela sua atenção na aula de hoje. Lembrando, eu vou lançar uma atividade sobre essas matérias para nós lá no grupo. Provavelmente, quando você está vendo esse vídeo, você já vai ter visto as atividades, né? Que eu vou postar os dois juntos, né? Eu não sou bobo. E na semana que vem, já começa o PET 2 e eu vou lançar um videozinho de novo para nós vermos como é que funciona aquela ideia lá dos elétrons dentro dos átomos, tá bom? Conto com você. Se você que ainda não fez sua atividade, envie, corra lá. Até a próxima.